Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje com Giancarlo de Miranda o tema Como Vencer através das 7 igrejas do Apocalipse, parte 1. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Convido-os agora a curvar a fronte enquanto oramos. Pai querido que estás nos céus, iniciaremos agora mais uma série de estudos de Tua Santa Palavra. Dá-nos, por intermédio de Teu Santo Espírito, a condição necessária para entendermos verdadeiramente as revelações que queres nos dar sobre este livro tão importante para os nossos dias. E que em Ti sejamos mais que vencedores. Abençoa, te peço, a todos que ouvirem estas palestras. Em nome de Jesus. Amém. Prazer muito grande estar aqui essa noite com os irmãos. Vou trazer o tema Como Vencer através das 7 igrejas do Apocalipse. Nós estaremos estudando o livro do Apocalipse. Então nós iremos estudar a Bíblia profundamente e eu vou tentar ao máximo que eu puder dar ferramentas e também ensinar leis que regem a interpretação da Bíblia. Eu não quero somente dizer para vocês, aqui no Apocalipse isso significa isto, isso significa aquilo, mas os irmãos saem daqui e esquecem 95% do que eu falei e acabam desperdiçando a mensagem. Então, se eu, ao mesmo tempo que estudar o livro do Apocalipse com os irmãos, conseguir transmitir princípios de interpretação bíblica, isso vai ajudar que os irmãos possam retornar para casa e recuperar ou relembrar, recapitular tudo aquilo que nós estudamos da Bíblia e, na verdade, ir muito mais além do que eu apresentei. Porque o que eu vou apresentar para os irmãos é de uma forma limitada o que o livro do Apocalipse tem a revelar para nós nesses últimos dias. Nós iremos estudar mais especificamente as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas a verdade é que essas cartas aqui eu poderia passar com os irmãos 2 semanas e os irmãos ainda poderiam fazer a 3ª semana sem mim, se vocês se esforçarem e aprenderem os princípios de interpretação bíblica. A Bíblia, o conhecimento das Escrituras não estão limitados ao pregador, ao pastor, ou seja quem for. A verdade é que o conhecimento da palavra de Deus está ao alcance de qualquer um que busca, que ora e que realmente busca entender os princípios de interpretação bíblica. Então vamos lá. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Ali é a primeira vez que nós vemos as 7 igrejas do Apocalipse mencionadas. Em Apocalipse, capítulo 1. Vamos iniciar no verso 4. Apocalipse, capítulo 1, e no verso 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Então, estamos aqui diante desse verso, onde é a primeira vez nós encontramos as 7 igrejas do Apocalipse, e eu vou ensinar o primeiro princípio de interpretação bíblica para os irmãos, para nós entendermos o que representam essas 7 igrejas. O primeiro princípio de interpretação bíblica nós chamamos de transferência da aliança. Quantos aqui já ouviram falar nesse termo, transferência da aliança? Que algumas pessoas já ouviram falar, vão ensinar de uma forma bastante fácil e resumida como que nós podemos aplicar esse princípio de interpretação bíblica, a transferência da aliança. Nós sabemos que a Bíblia apresenta 2 alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Na Antiga Aliança, nós podemos ver que todas as coisas são literais e locais. E eu vou dar alguns exemplos mais adiante para os irmãos entenderem o que eu quis dizer com isso. E na Nova Aliança, não é mais literal, mas passa a ser simbólico ou espiritual.
e não é mais local, mas passa a ser global, ok? E a transferência da aliança nada mais é do que transferir a interpretação profética da forma que nós fazíamos na antiga aliança para agora interpretarmos da forma que fazemos na nova aliança. Deixa de ser literal, passa a ser simbólico, deixa de ser local, passa a ser global. Alguns exemplos, por exemplo, Israel. Na antiga aliança, Israel era o quê? O povo de Deus, literal, e eles estavam localizados em uma determinada região geográfica, por vezes no Egito, por vezes no deserto, por vezes na Palestina, por vezes na Babilônia, mas o Israel da antiga aliança era o Israel literal e o Israel local. E aí quando nós transferimos a aliança ela começa a ser transferida com a morte de Cristo na cruz do Calvário e mais adiante com o derramamento do Espírito Santo e, por fim, o fechamento da porta da graça para a nação judaica com o fim das 70 semanas no ano 34, ali nós temos a conclusão da transferência da aliança, onde agora o Israel, ele não é mais o Israel literal, mas passa a ser o Israel o quê? Simbólico. E ele não é mais local, ele passa a ser o Israel o quê? Global. O que era antes literal e local passa a ser simbólico e global. Um outro exemplo que nós podemos ver nas Escrituras é Babilônia. Na antiga aliança, a Babilônia era a Babilônia literal e local. Muito bem. Agora, quando nós transferimos a aliança, na nova aliança, Babilônia passa a ser o que agora? Simbólica, espiritual. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 17, você vê a grande Babilônia lá, você vai interpretar de forma literal? Ou você agora vai entender como sendo uma Babilônia simbólica? Simbólica, logicamente, né? E ao invés de nós entendermos que essa Babilônia do livro do Apocalipse, ela é local, localizado no Oriente Médio, nós entendemos com a transferência da aliança que essa Babilônia passa a ser o quê? Global, ok? O que era então, repetindo, literal e local passa a ser simbólico ou espiritual e global. Não seria diferente com as 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós vemos aqui essas 7 igrejas mencionadas aqui no Apocalipse, nós temos que interpretar de que forma? 7 igrejas literais e locais, é dessa forma que nós vamos interpretá-las? Então essas 7 igrejas passam a ser o quê? Segundo o princípio da transferência da aliança. Passa a ser 7 igrejas simbólicas e globais, abrangendo o mundo habitável, né? Veja só o que o Espírito de Profecia diz em relação às igrejas do Apocalipse. No livro Atos dos Apóstolos, na página 585... diz os nomes das 7 igrejas são o quê? Que ela diz aqui, ó. Símbolos. Ou seja, que princípio de interpretação bíblica ela está utilizando para dizer que estas igrejas, esses nomes são símbolos? Ela está usando a transferência da aliança. Símbolo da igreja em diferentes períodos da era cristã. Continuando, o número 7 indica plenitude ou perfeição. Gravem isso na mente de vocês, porque o Apocalipse está cheio de números 7, né? E simboliza, novamente, ela usa as palavras símbolos. Simboliza, as 7 igrejas são símbolos não literais, o fato que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então aí nós podemos ver o Espírito de Profecia confirmando que quando nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, não deveríamos interpretá-las como sendo 7 igrejas literais e locais localizadas na Ásia, na época do apóstolo João. Não é dessa forma que nós iremos estudar essas cartas. Entenderemos que essas cartas representam igrejas simbólicas, representam o povo de Deus de forma global e não de forma local, através da história desse mundo, desde a época apostólica, do ano 31, até mesmo o encerramento da história desse mundo, né? Vejam comigo agora em Apocalipse, capítulo 1 ainda, no verso 11, ali nós vemos os diferentes nomes dessas igrejas, que dizia que é Jesus Cristo falando a João.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve-o num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Ele menciona 7 nomes de 7 igrejas que realmente existiam literalmente na Ásia, mas a verdade é que na Ásia existiam muitas outras igrejas além dessas 7 igrejas, outras igrejas cristãs. E Paulo menciona essas 7 igrejas de forma específica, nessa ordem, porque os seus nomes representam características do povo de Deus através da história cristã, como nós vamos ver mais adiante. Afinal de contas, nomes na Bíblia representam características, por vezes caráter, né? Dê uma olhada em Apocalipse capítulo 2, ao referir-se às 7 igrejas, às cartas propriamente ditas. E vejam só evidências dentro das cartas que essas igrejas não podem ser literais e locais. Tem que ser simbólicas e globais. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 10, nós encontramos a primeira evidência que se trata de símbolos e não coisas literais. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós aonde? Na prisão. E aí, vocês acham que essa linguagem é literal? O que vocês acham? Que em algum período Satanás mesmo, ele foi e pegou pessoas e lançou-as na prisão. O que vocês acham? Vocês compreendem que a linguagem é simbólica? Não se trata de uma linguagem literal. Eu falo isso porque, mesmo dentro do Adventismo, alguns interpretam essas 7 igrejas como sendo 7 igrejas literais, locais, que estavam na Ásia e buscam explorar a interpretação dessas cartas baseado na antiga aliança, literal e local, né? Mas, logicamente, a linguagem aqui é simbólica, espiritual e abrange muito mais que os dias de João. Veja só o verso 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o que está lá? O trono de Satanás. Vocês acham que houve em algum período da história que existia uma igreja que onde eles habitavam, o trono de Satanás, literalmente de Lúcifer, não de algum sistema ou de algum representante de Satanás, mas literalmente o trono de Satanás estava estabelecido naquela cidade, sim ou não? Não. É uma linguagem simbólica novamente. Veja o verso 20 do capítulo 2, que diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas... Quem agora está envolvido aqui nas cartas? Jezabel. Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe, falsa profetisa, chamada meretriz. Ela viveu em que período da história? Será que ela, por acaso, viveu em algum período na Ásia, em Tiatira? Logicamente que não. Estamos lidando aqui com a Jezabel simbólica e global. Nós vamos interpretar esses símbolos durante a semana, né? E para nós terminarmos essas evidências que se tratam de símbolos, veja só o Apocalipse 3 e o verso 16. Ao referir-se à igreja de Laodiceia, diz ali: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Será que Jesus Cristo vai literalmente vomitar a sua igreja da sua boca? Logicamente que não, né? Então nós iremos estudar essas cartas às igrejas, entendendo que são igrejas simbólicas e que não estão literalmente localizadas na Ásia, mas abrange a igreja de Deus, que está localizado em todo o mundo, e elas estão em diferentes períodos da história cristã. Todos esses nomes das igrejas constituem características peculiares de cada período da igreja cristã. O número 7 na Bíblia, como nós lemos na citação, representa perfeição e plenitude. Olha só o que diz no versículo 4 do Apocalipse 1. Dê uma olhada lá em Apocalipse 1, verso 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz da parte de quem aí? Seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, representando Deus Pai. E da dos... quem agora? 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Ou seja, as 3 pessoas da divindade são mencionadas aqui, oferecendo às 7 igrejas graça e paz. Mas interessantemente que a terceira pessoa da divindade é mencionada como 7 Espíritos. Vocês notaram aí? Será que existem 7 Espíritos Santos? De forma alguma, né? Certamente 7 Espíritos é simbólico. E eu gostaria de explorar só um pouquinho por que o Espírito Santo ele é mencionado como sendo 7 Espíritos. Nós sabemos que o número 7 simboliza plenitude e perfeição. Eu quero que vocês vejam que o Espírito Santo ele está intimamente relacionado com as cartas às 7 igrejas. Olha só o que diz no versículo 7. Dê uma olhada comigo rapidamente. No versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quantas igrejas? As igrejas, no plural. Ou seja, nós não deveríamos simplesmente ouvir a carta referente a uma única igreja do Apocalipse, mas todas as cartas são pertinentes a nós hoje. Mas o Espírito está ministrando essas igrejas. Veja comigo também no verso 11 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se nós fôssemos ler nas 7 cartas às igrejas, nós encontraríamos essa frase 7 vezes. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes nós encontraríamos essa frase. Portanto, quando nós lemos os 7 Espíritos de Deus, está, na verdade, fazendo referência à obra do Espírito Santo com as 7 igrejas do Apocalipse. E não necessariamente que existam 7 Espíritos Santo. E qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo com as igrejas? Ainda no verso 7 de Apocalipse 2, leia comigo novamente. Tente identificar qual é a obra do Espírito Santo com as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que, qual é a próxima palavra? Vencer. Veja só o verso 11 novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que, qual é a próxima palavra? Vencer. E você encontraria essa mesma frase, o que vencer, 7 vezes nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Lembre-se que o número 7 simboliza o que mesmo na Bíblia? Perfeição e plenitude. Se o Espírito de Deus diz para o povo de Deus que eles deveriam vencer 7 vezes, isso significa que a igreja deveria vencer de que forma? Perfeitamente, de forma plena. Por isso que nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, nós iremos encontrar uma mensagem de vitória sobre o pecado. Nós iremos aprender como vencer através das 7 igrejas do Apocalipse. Se nós fôssemos analisar a forma que Jesus se apresenta, ou ele descreve a mensagem a cada uma das igrejas, nós encontraríamos um padrão. Algumas variações em uma igreja ou outra, mas basicamente o padrão seria esse aqui. Em Apocalipse 2 e 3... nas cartas encontramos que Jesus ele se refere à igreja pelo seu nome, ok? E geralmente ele menciona o seu nome de acordo com a necessidade da igreja, e não de qualquer forma. Jesus apresenta-se à igreja, na verdade ele chama a igreja pelo seu nome, né? E ele apresenta-se à igreja com uma característica da qual elas necessitam. Jesus ele reconhece as boas obras de cada igreja, quando elas têm, existe a exceção de uma delas. Ele repreende os defeitos das igrejas, ele também aconselha as igrejas, ele avisa-as de permanecer no erro, e por último, ele faz uma promessa para encorajar as igrejas. Agora eu gostaria que vocês vissem essas 7 características de como Jesus se relaciona com as igrejas do Apocalipse,
imaginasse se nós nos relacionássemos com as pessoas dessa forma. Referir-se às pessoas pelo nome, chamá-las pelo nome. Isso para mim é um desafio, porque para eu lembrar nome é uma dificuldade muito grande. Mas a verdade é que nós gostamos de ser chamado pelo nosso nome, não é verdade? E as pessoas gostam de ser tratadas pelo nome delas. Imagina se nós nos apresentássemos todas as vezes que nós nos colocássemos em uma determinada situação, ao invés de passar direto pelas pessoas, ao invés de ignorar as pessoas, nós humildemente nos apresentássemos às pessoas. Olá, tudo bem? Meu nome é... E as pessoas achariam você uma pessoa simpática, aberta. Imagina se nós reconhecêssemos as boas obras das pessoas, as qualidades das pessoas, ao invés de enxergar simplesmente os defeitos das pessoas, né? E olha só que Jesus, antes de repreender o defeito de sua igreja, ele reconhecia as boas obras. Ele não começava, na verdade, repreendendo o pecado dos seus próprios filhos. Na verdade, antes de qualquer repreensão, ele reconhecia quais eram as qualidades de cada igreja. Ele aconselha, porque o que adiantaria repreender os pecados das pessoas, os defeitos das pessoas, quer seja nossos filhos, nosso cônjuge ou talvez em alguma outra instância, mas o que adiantaria nós repreendermos os defeitos das pessoas e não dar nenhum conselho para ela de como ela poderia sair daquela situação onde ela se encontra, né? Não adiantaria de nada, seria só mesmo para deixar a pessoa lá embaixo, apontar as falhas, os defeitos e não dar nenhuma solução. Não é o caso de Cristo, né? E aí ele avisa as consequências de permanecer no erro, raciocinando da causa para o efeito. Se você permanecer no erro, isso será o resultado natural, né? E por último, ele faz uma promessa de encorajamento. Nós precisamos, como Jesus, aprender a encorajar as pessoas quando elas necessitam de nossa ajuda, quando elas estão no erro, e não é o suficiente simplesmente apontar o erro das pessoas e realmente fazê-las entendê-las que elas têm que mudar. Isso não seria o suficiente. Deveríamos aprender a nos relacionar com todas as pessoas, assim como Jesus se relaciona com o seu povo. Vamos começar a primeira igreja do Apocalipse, no capítulo 2. É a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, começando no ano 31 e estendendo-se até o ano 100. O ano 31, quando houve o derramamento do Espírito Santo, e o ano 100, representando o ano da morte do último apóstolo, ou pelo menos o ano que alguns colocam como sendo a morte do último apóstolo, o apóstolo João. Então aqui nós vemos a era da igreja apostólica. Veja só o que a irmã White diz em relação à igreja de Éfeso. Da igreja de Éfeso, usada pelo Senhor Jesus como símbolo de toda a igreja cristã, em qual era? Na era apostólica. Então ela confirma realmente a interpretação que nós fizemos. Não é uma igreja literal, a igreja de Éfeso, que existiu literalmente na época do apóstolo João, mas abrange toda a igreja apostólica. Isso está em Atos dos Apóstolos, na página 578. O nome Éfeso tem um significado, na verdade tem dois significados. Assim como palavras em português têm significados diferentes, às vezes uma só palavra tem mais de um significado. A palavra Éfeso também tem dois significados. Significado número 1, desejável. Significado número 2, permitido. E nós vamos ver que esta igreja, a igreja apostólica, assim como o nome dela tem dois significados, ela teve duas fases durante o ano 31 e o ano 100. A primeira fase é quando a igreja apostólica ela era desejável. Nós vamos ver isso da palavra de Deus, onde as pessoas, na verdade, eram atraídas a fazer parte do cristianismo, independentemente da perseguição que existia na época contra o cristianismo. Porque a igreja em si tinha o poder do Espírito Santo de tal forma que ela era atrativa.
desejável. E aí nós vamos ver que, ao passar os anos, a Igreja Apostólica, ela permitiu perder o primeiro amor. Como é descrito, uma das falhas da Igreja é que ela perdeu o seu primeiro amor. Então aí vem o segundo significado do nome Éfeso, que é permitido, quando ela perde aquela atração, aquele primeiro amor que a tornou desejável. Olha só o que o Espírito de Profecia diz referente à Igreja Apostólica e suas duas fases. No início, a experiência da Igreja de Éfeso foi marcada por simplicidade e fervor infantis. Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus, e suas vidas revelavam fervente e sincero amor por Cristo, cheios de amor pelo Redentor, para seu mais alto objetivo, conquistar almas para Ele. Então nós vemos que a igreja ela estava cheia de amor por Cristo e realmente tinha amor pelo seu próximo e tentava pregar o evangelho ao seu próximo. Diz aqui, os membros da igreja estavam de que forma? Unidos, em sentimento de ação. O amor a Cristo era a cadeia de ouro que os unia. O que unia os crentes? O amor de Cristo. Prosseguiram em conhecer o Senhor, não permaneceram em sua experiência inicial, mas continuaram a conhecer ao Senhor Jesus Cristo, mais e mais perfeitamente, e a vida deles revela o júbilo e a paz de Cristo. Isso é muito importante. Por causa do amor de Cristo no coração, havia júbilo e paz interior, a despeito das perseguições e dificuldades que eles sofreram. Visitavam os órfãos e as viúvas em suas aflições e guardavam-se imaculados do mundo. Depois de algum tempo, agora vai entrar a segunda fase da igreja apostólica, quando ela perde o primeiro amor e deixa de ser desejável. Depois de algum tempo, porém, começou a minguar o quê? O zelo. Aqueles que eram zelosos pela verdade de Deus acabaram agora enfraquecendo o seu zelo, né? Bem, assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes caíram em seu posto um após outro. Quem eram esses velhos porta-estandartes que caíram um após outro? Os apóstolos. Exatamente. Um foi falecendo um após outro, e todos aqueles que deram início à igreja apostólica estavam saindo de cena, outros estavam envelhecendo. E o que aconteceu durante esse período, essa transição? Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros e assim se preparado para assumir a direção sábia, haviam-se feito o quê? Cansado das tão repetidas verdades, ou seja, enjoaram de ouvir sempre a mesma coisa. Eu espero que isso não venha acontecer conosco, enjoar de ouvir a mensagem adventista. E sempre estar buscando alguma coisa nova para entreter a nossa vida espiritual. Não deveria ser dessa forma. Foi isso que aconteceu na igreja apostólica. Eles tinham a verdade presente para o seu tempo, mas aquela verdade presente tornou-se cansativa. E para nós hoje, nós temos a verdade presente, que é as 3 mensagens angélicas, a mensagem do santuário, vitória sobre o pecado, a reforma de saúde e outras verdades. Essas verdades podem se tornar cansativas para nós depois de 10, 15, 20, 30 anos. E aí o que acontece? Nós perdemos o zelo pela mensagem e passamos agora a buscar novas teorias para entreter a nossa vida espiritual. Excitamento, né? Olha só o que diz aqui. A discussão sobre insignificantes pontos de doutrinas, ou seja, pontos que não eram importantes, pontos que não eram de salvação, e o gosto por fábulas, que não eram a palavra de Deus pregada para aquele tempo, de invenção humana, ocupavam o tempo que deveriam ser gasto na, o que diz aqui, ó? Na proclamação do evangelho. Ao invés de proclamar o evangelho para o mundo, o que eles passaram a fazer? Debater pontos de doutrinas que não eram pontos de salvação.
contender por doutrinas e deixar de pregar o evangelho para aqueles que não haviam ainda sido advertidos pela mensagem. Isso é um risco que nós podemos correr, de buscar contendas e debates e esquecer da nossa responsabilidade também de evangelizar aqueles que nunca ouviram a mensagem. E aí, para finalizar essa passagem em particular, diz aqui: a discussão sobre insignificantes pontos de doutrina e o gosto por fábulas de invenção humana ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do evangelho. As massas que poderiam ter sido convencidas e convertidas pela fiel apresentação da verdade eram deixadas sem advertência. Atos dos Apóstolos, na página 578 a 581. Dê uma olhada aí em Apocalipse 2. Em Apocalipse 2 e no verso 2. Aqui estão algumas descrições da igreja, na verdade das suas qualidades. O que vão ser mencionados no verso 2 e no verso 3 são qualidades da igreja apostólica, que nós deveríamos ter também. Diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, quando nós vemos as características da igreja apostólica, é uma igreja que trabalhou por Cristo, tinha obras por Cristo e não se cansavam. E a pergunta para nós seria: quais eram essas obras que a igreja apostólica tinha, da qual Cristo está elogiando eles? Dê uma olhada em Colossenses, no capítulo 1, no verso 23. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, no verso 23. Vai nos mostrar a obra da igreja apostólica, da qual Cristo está recomendando e serve para nós também. Diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, olha só o que diz agora: o qual, referindo-se ao evangelho, foi pregado a quantas criaturas? Toda criatura, na época dos apóstolos, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Dê uma olhada agora no verso 28 e no verso 29. A quem anunciamos admoestando a quantos homens aí? Todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem de que forma? Perfeitos em Jesus Cristo. E para isto também, o que eles fazem? No caso de Paulo, trabalho combatendo segundo a sua eficácia, o seu poder que opera em mim poderosamente. Então a obra da igreja apostólica, que foi de forma incansável, através dos apóstolos e outros que aderiram à mensagem, era a proclamação do evangelho que abrangiu quanto do mundo? Todo o mundo habitável da época. E a sua obra não consistia em simplesmente semear a verdade, mas diz que Paulo trabalhava de tal forma para apresentar os crentes convertidos, de que forma? Perfeitamente em Cristo Jesus, preparando-os para a segunda vinda. Ou seja, era um trabalho de semear o evangelho e um trabalho de discipulado. Começando o trabalho e fazendo o acompanhamento com o crente até que ele possa andar por si mesmo e estar se alimentando a si mesmo e também ter virado um verdadeiro missionário. Essa foi a obra que marcou a igreja apostólica. Dê uma olhada agora, voltando ao Apocalipse capítulo 2, e no verso 4 vem a repreensão para a igreja apostólica, e eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção, porque nós devemos extrair a lição para nós. Como diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não somente a uma igreja em particular, mas a todas elas. No verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Vocês já ouviram alguém falar para vocês ou falar para alguém: você perdeu o primeiro amor? Isso é normal. Já ouviram alguma coisa desse tipo? Eu já ouvi, já falaram isso para mim. Quando eu primeiramente conheci a verdade adventista, eu vim com todo o gás. Sabe como é que é, né? Estudando, querendo apresentar, dando estudos bíblicos. Mas, eventualmente, a nova teologia tirou todo aquele primeiro amor do meu coração. E aí, eu já não tinha mais aquela disposição, aquele zelo pela verdade. E aí me disseram que isso era normal. É assim mesmo, você vem com zelo, mas, eventualmente, você perde o zelo. Será que é normal? Olha só o que diz Apocalipse capítulo 2. Verso 4 de novo. Tenho, porém, ao seu favor, é o que diz aí? Contra ti. Olha só o que diz no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, qual é a condição espiritual daquele que perdeu o seu primeiro amor? Caída. Não está mais em pé. Lembra da pergunta que é feita na segunda vinda de Cristo? Pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir ou estar em pé? Aqui diz que aquele que perdeu o seu primeiro amor, ele caiu. E aí no verso 5 ainda diz assim: arrepende-te. Quem é que precisa de arrependimento? Jesus disse que ele não veio, na verdade, chamar os sãos, mas os doentes, os pecadores ao arrependimento, para que eles pudessem ser salvos. Aquele que perdeu o primeiro amor, ele na verdade está em uma condição espiritual perdida. E Cristo o adverte para que ele venha buscar o arrependimento. Eu gostaria de ler uma citação do Espírito de Profecia que fala exatamente sobre perder o primeiro amor. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, da página 370 à página 371. Diz assim: qual será a fatal deficiência? É a pergunta feita. Que tipo de deficiência ela diz aqui? Fatal. Qual será ela? E aí diz: deixaste o teu primeiro amor. Isso é uma deficiência fatal, a qual nenhum cristão pode possuí-la. Não é este o nosso caso? Podem nossas doutrinas ser o quê? Corretas. Podemos detestar as doutrinas falsas, como pecado original, como a humanidade de Cristo sendo pré-lapsariana, como a mensagem que nós iremos pecar até Jesus voltar. Nós podemos até detestá-las e temos a verdade em termos de teoria, de forma correta. E não receber os que não sejam fiéis aos princípios, assim como a igreja apostólica provou todos aqueles que eram falsos discípulos. Podemos labutar com incansável energia, assim como a igreja apostólica fez, a qual foi recomendável por Cristo. Mas isso em si só não seria o suficiente. Mas mesmo isto não basta. Qual é o nosso motivo, a nossa motivação? Por que somos chamados a arrepender-nos? Deixaste o teu primeiro amor. Estude todo membro da igreja. Quantos membros devem estudar? Todo membro da igreja, essa importante advertência e repreensão. Mas eu achei que a carta à igreja de Éfeso era só para a igreja apostólica. Mas o Espírito de Profecia diz não. Esta carta é também para nós e nós deveríamos estudá-la e ouvir o que o Espírito tem a dizer. Diz assim: cuide cada qual para que, contendendo pela verdade, debatendo sobre a teoria da verdade, não tenha perdido o terno amor de Cristo. Alguns contendem pela verdade, defendem a verdade presente, defendem vitória sobre o pecado, mas o que eles não possuem? O amor de Cristo, cheio de raiva na voz, cheio de condenação, cheio de crítica. Porventura, não foi Cristo deixado fora dos seus sermões e fora do coração? É o que nós deveríamos investigar.
Não haverá perigo de que muitos prossigam tendo a profissão da verdade, fazendo trabalho missionário, enquanto o amor de Cristo não foi entretecido no trabalho. Essa solene advertência da testemunha fiel significa muito para nós. O chamado ao arrependimento é tal que não pode ser menosprezado sem perigo. Não basta, o que diz aqui agora? Crer na teoria da verdade. Não é o suficiente nós virmos para esse congresso, ouvirmos as teorias da verdade, concordarmos com elas, sairmos daqui e defendê-las. Tudo isso é recomendável por Cristo e nós devemos ter. Mas isso, por si só, não é suficiente. O que nós devemos ter no nosso coração como a principal motivação? Para que nós possamos ser desejável, assim como foi a igreja apostólica. A igreja apostólica era tão desejável que as pessoas eram atraídas a ela, por causa do amor de Cristo que estava no coração. Por vezes, os debates, as contendas, elas na verdade suscitam barreiras contra a verdade. Se nós simplesmente manifestássemos em certas ocasiões, porque existem ocasiões de falar, pregar, apontar o erro, mas em muitas ocasiões nós precisamos ter a sabedoria do Espírito para saber como lidar com as almas, principalmente aqueles da nossa fé, aqueles que são adventistas, que não conhecem mensagens como a justiça de Cristo, as reformas que Deus tem para a sua igreja. Contendas e debates só iria fechar o coração deles ainda mais. Diz assim: apresentar essa teoria aos descrentes, a teoria da verdade, a verdade presente, não faz de vós o que diz aqui, ó. Eu estou trabalhando para Cristo. Eu estou certificando que todo mundo entenda a verdade, para que ninguém possa dizer que não foi advertido, mas de forma rude. Você vê na face, na voz. A luz que vos alegrou o coração, quando pela primeira vez compreendeste a mensagem para o tempo atual. Você se lembra da primeira vez que você entendeu a verdade presente? Você se lembra? Aquele zelo, aquele amor pela verdade. É elemento necessário em vossa experiência e trabalhos. E essa luz se extraviou de vosso coração e vida. Cristo contempla vossa falta de zelo e declara que decaíste. Estais em situação perigosa. Se algum de nós perdemos o primeiro amor, o amor de Cristo no coração, ainda que estejamos contendendo pela verdade e realmente falando sobre as teorias da verdade, nós devemos nos arrepender e buscar o amor de Cristo em nosso coração. Amém por isso? Veja só o que diz no capítulo 2 e no verso 5 de Apocalipse. No capítulo 2 e no verso 5 de Apocalipse diz assim: qual é a primeira palavra do verso? Lembra-te, pois de onde caíste, de onde que eles caíram? Do seu primeiro amor. Você não pode perder algo que você nunca possuiu. Então Cristo pede para a igreja apostólica para que eles se lembrem de quando eles tinham o primeiro amor. Lembra-te. Tenta se lembrar quando o amor de Cristo estava em seu coração. Veja só o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, no livro de Atos, vamos lá. Ao descrever o primeiro amor da igreja apostólica, eu quero que os irmãos vejam a característica da igreja. No livro de Atos, no capítulo 2, do verso 41 ao 47, depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, da pregação de Paulo, Atos capítulo 2, no verso 41 em diante, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a tua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lembra-te dessa época. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no conhecimento espiritual, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja estava unida, orando pelo Espírito constantemente. Em toda alma, no verso 43, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E aí continua a descrição da igreja apostólica quando ela estava cheia do amor de Cristo. E agora eu digo para vocês, lembra-te do dia que você primeiramente entendeu a verdade presente. E volte para o seu primeiro amor. Volte para o seu zelo inicial. Não se canse da verdade presente. E vai buscar novas teorias, novas fábulas, como hoje tem sido introduzido no Adventismo. Algumas dessas fábulas, como o Espírito Santo não ser Deus. Outras fábulas, como guardar os dias de festa das cerimônias judaicas. Outras fábulas, como guardar o sábado lunar. Talvez aqui no Brasil vocês ainda não ouviram esse tipo de fábulas, mas mais tarde ou mais cedo, certamente os irmãos ouvirão. Fábulas de pessoas que se cansaram de ouvir a verdade presente e necessitam de alguma coisa nova para estimular a sua vida espiritual. Dê uma olhada no capítulo 2 e no verso 6. Diz assim: Tens, porém, isto, que odeias as obras de quem? Ok, aqui surgiu um grupo de pessoas da qual o Apocalipse descreve como sendo nicolaítas. E aí, como é que nós vamos interpretar os nicolaítas? De forma literal e local ou de forma simbólica e global? Estavam em diferentes partes da igreja apostólica naquela época. E aí? Simbólica, logicamente, né? Quem são esses nicolaítas? Sem nenhuma demora, eu vou mostrar uma citação do Espírito de Profecia, da qual o irmão White comenta do que representa os nicolaítas e as suas obras. As suas obras estão relacionadas aos seus ensinos. Dê uma olhada no verso 15 de Apocalipse 2. Assim tens também os que seguem a doutrina de quem? Dos nicolaítas. Então as obras dos nicolaítas são as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Trata-se de líderes que estão ensinando o povo doutrinas da qual Cristo não recomenda, a da qual Cristo apoiou a igreja apostólica de rejeitar. A irmã White diz assim: compete-nos conhecer nossas deficiências e pecados específicos que causam trevas e debilidade espiritual e apagaram nosso primeiro amor. É o mundanismo? É o egoísmo? É o amor à vaidade pessoal? É a luta pela primazia? Olha só o que ela diz agora. É o pecado da sensualidade que está intensamente ativo? É o pecado dos nicolaítas transformando a graça de Deus em quê? Lascívia? Ela pergunta para a igreja nos seus dias qual era a razão deles terem perdido o primeiro amor. É por acaso o pecado dos nicolaítas transformar a graça de Deus em lascívia, que é o exercício livre das paixões, das concupiscências da carne? Essa era a doutrina dos nicolaítas. Ela também diz o seguinte: a doutrina é agora. Em que tempo que ela diz aqui? Agora. Durante a época da igreja de Laodiceia, abertamente ensinada que o evangelho de Cristo tornou a lei de Deus sem eficácia. Isso não é verdade? Que é abertamente ensinado que por causa da graça de Deus, o evangelho de Cristo, nós estamos isentos de guardar a lei de Deus. Não é assim hoje? Continua dizendo que através da fé, nós estamos livres da necessidade de sermos cumpridores da palavra. Mas esta é a doutrina dos nicolaítas, a qual Cristo sem reserva condena. Isso está em Sinais dos Tempos, 2 de janeiro de 1912. A doutrina dos nicolaítas nada mais é do que a nova teologia, conhecida hoje entre nós como a nova teologia. Transformar a graça de Deus em lascívia, dizer que por causa da graça de Cristo, eu serei salvo mesmo na prática do pecado. Isso a igreja apostólica rejeitou e Cristo recomendou. E nós deveríamos também rejeitar esses ensinos. E por fim diz no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Digam para mim, o que significa para a igreja de Éfeso o Espírito dizer
o que vencer. O que significa vencer para a igreja de Éfeso? Será que vencer aqui simplesmente seria vencer todos os meus pecados? Certamente é isso que Cristo quer, mas se torna muito subjetivo. Afinal de contas, a igreja apostólica tinha muitas qualidades. Então, para eles, o que significava o que vencer? Voltar para o primeiro amor. Exatamente. E nós vamos ver que para cada igreja o Espírito diz ao que vencer é algo específico que a carta revela para a igreja. Então que Deus possa nos ajudar, assim como o Espírito apelou à igreja apostólica, Ele apela para nós hoje, que nós possamos ou voltar para o nosso primeiro amor, ou manter o amor de Cristo em nosso coração, amém? Que o amor de Cristo possa ser a nossa motivação de estarmos aqui para aprender, não simplesmente adquirir conhecimentos para contender. Que o amor de Cristo possa ser a motivação das nossas reformas, possa reinar no nosso lar, possa reinar no nosso evangelismo e na forma que nós tratamos os nossos semelhantes. Que Deus nos ajude, amém? Senhor nosso Deus, agradecemos-te imensamente pela mensagem de que devemos e precisamos voltar ao primeiro amor. E para isso, por favor, conceda-nos o dom do arrependimento. Tire de nosso coração toda a ira, todo orgulho e vaidade, e que o nosso espírito possa ser quebrantado e que seu amor possa superabundar em nossas vidas. Estamos destituídos deste amor e por isso suplicamos por esta bênção. Carecemos também de uma porção dobrada de teu Santo Espírito, para que nossas almas sejam vivificadas e que assim possamos continuar firmes em seus caminhos e a todos declarando as boas novas do verdadeiro Evangelho. Estas bênçãos e favores pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.